A minha convidada é a nutricionista Fernanda Pizzolaro. Ela é coordenadora da nutrição do Ambulim, que eu falo muitas vezes aqui nos vídeos, que é o ambulatório de transtorno alimentar do Hospital das Clínicas. E eu convidei a Fernanda para a gente conversar sobre esse assunto que tem muita coisa por trás de compulsão alimentar, né, Fernanda? Uma coisa que eu queria dividir com você, que as pessoas me mandam sempre as pessoas têm muita vergonha de ter compulsão alimentar porque elas acham que são gulosas, fracassadas, sem determinação. E essa é a primeira coisa que a gente precisa desmistificar, tirar da cabeça das pessoas, né? Completamente. Eu sempre brinco com um paciente que me conta disso, ou uma pessoa que me conta disso, que falta de força de vontade é a última coisa que essa pessoa tem. Falta de força de vontade tenho eu, que se tivesse feito uma dieta e dado errado, eu nunca mais tentaria outra. A pessoa já fez 1 milhão e continua tentando, isso é muita força de vontade. É uma força que ela nem sabe de onde, que faz ela não parar de buscar ajuda ou opção. É o contrário, até, né? É muita força de vontade. Mas tem muito estigma, né? Assim como tem com a pessoa acima do peso, tem com a pessoa que sofre com a alimentação, né? E Fernanda, explica pra gente, assim, primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro é que tem gente que exagera um pouquinho e acha que tem compulsão alimentar. Compulsão alimentar é uma doença muito séria e é um volume maior de comida, né? Sim. Hoje as pessoas estão numa fase, né, de vivência com a comida em que parece que comer está errado. Sim. Então, muitas vezes, comer coisas gostosas são traduzidas como tive uma compulsão. Exatamente. Teve um autor, um tempo atrás, que escreveu até de que no passado, quando se falava de sexo, as pessoas associavam a pecado. E isso hoje foi traduzido, foi trocado por comida. Para comida. As pessoas falam de sexo abertamente e morrem de culpa de comer um pudim. Sim. Como se fosse um pecado. Exatamente. Comer uma coisa que as pessoas julgam proibida, né? Que eu sou fitness, eu sou saudável, então eu não comer isso é um pecado terrível. Tanto que usam nomes horrorosos, né, para descrever momentos de comer comida gostosa, comida dia do lixo, jaquei, né, uma que eu acho pior de todas, gordice. Sim. Isso tem um julgamento muito negativo, né? Eu até brinco com o paciente, quando me perguntam, posso fazer dia do lixo? Eu falo, desde que coma casca de banana, papel de bala, porque isso é que é lixo. Comida não é em nenhum contexto um alimento deve ser visto assim, né? Deve ser considerado assim. Né? Comida, e justamente as comidas que são citadas nesses momentos são justamente as que elas mais gostam. Claro, pizza, pastel, sei lá, hambúrguer, né? Bolo, né? E isso era para ser um momento de glória, de alegria, de tudo de bom. Né? E um momento especial, e aí é tirado, né, isso. Então, muitas vezes essa culpa aparece já desde aí. E muita gente tem culpa, não tem compulsão. Isso é muito importante, né? A maior parte das pessoas que busca, né, uma ajuda para compulsão, elas têm culpa. E é isso. Né? Para a gente chamar de compulsão, a pessoa precisa ter algumas coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Então, primeiro, precisa ter uma quantidade de comida maior do que outra pessoa comeria na mesma situação. Isso também já é difícil hoje em dia de traduzir, porque uma pessoa que vive um mundo fitness, por exemplo, comer um macarrão é fora do que as pessoas comeriam. Sim, porque a dieta está cada vez mais restrita, Então ela não tem nem referência. Nem referência mais, Então, quando eu digo ainda mais do que outra pessoa comeria numa situação similar, tem que expandir isso para um contexto diferente. Nós fomos a uma feijoada e eu repeti o prato. Isso. É normal. Quantas pessoas dentro da feijoada não estão repetindo o prato? Então, isso repetir um prato, né, se servir 2 vezes, definitivamente não é compulsão. Não é compulsão, especialmente se você estiver dentro de um contexto social em que aquilo é natural. Estava gostoso, né? Você pode se permitir comer um pouquinho mais. Claro, você não vai se empanturrar, o que é muito diferente, né? Muitas compulsões, elas podem aparecer de uma forma meio caótica ou meio bizarra, assim, de misturas de coisas que não combinam. Então, comer frango com leite condensado. Eu recebi um e-mail um dia, Fernanda, de uma moça que me contou que nos episódios de compulsão,
ela comia feijão congelado do congelador. Ela tinha uma ânsia tão grande que não dava tempo de botar no micro-ondas e descongelar. Então ela pegava a colher, abria com o freezer aberto e comia. Então isso é descontrole. Descontrole. É algo que não é gostoso. Não estou fazendo porque é normal, porque é socialmente, né, aceito. Estou fazendo porque está fora do meu controle. Então você imagina o sofrimento disso, né? Muito sofrido. E tem uma coisa do volume, da forma, desculpa, não só do volume, mas junto com esse volume, da forma de comer, de uma velocidade que é maior do que a sua no momento em que você está bem. Então, mesmo que uma pessoa coma rápido, no momento compulsivo é muito rápido. É uma coisa que não dá tempo de sentir que gosto tem, que não dá tempo de engolir com calma. Não está saboreando nada, está botando para dentro, está engolindo. Fernanda, e a pessoa que está assistindo a gente e de fato tem a compulsão alimentar, né? Como é que a gente pode ajudar essa pessoa? O que ela faz com isso? Então, acho que a coisa primeira, ela precisa entender que se ela está de fato tendo compulsão, ela vive num ciclo de restrição e compulsão. E esse ciclo ele começa muitas vezes com um desconforto com o corpo. Então a coisa que vem inicial, antes até de fazer uma dieta, é um desconforto com o corpo. E que muitas vezes as pessoas me contam assim, eu me sinto gorda. É claro que gorda não é um sentimento, né? Isso é como se a gente dissesse assim, eu me sinto almofada. Almofada não é para ser associada, mas quando eu digo eu me sinto gorda, todo mundo entende um pouco do que eu estou dizendo, de tão normativo que isso já ficou. Então, independente do peso desta pessoa, esta frase eu me sinto gorda significa o quanto desconfortável ela está com aquele corpo. E no quanto ela está desconfortável com outras coisas da vida e que ela direciona aquilo para o corpo. É como se ela deslocasse o desconforto que ela tem com uma área da vida e pensando no corpo, pelo menos parece que eu vou ter mais controle. Entendi. Eu aprendi o que fazer quando eu estou desconfortável com o corpo. O que todo mundo ensina que tem que fazer? Emagrecer. Fazendo o quê? Dieta. Dieta. Né? E isso também é difícil porque a gente não tem outros modelos do que fazer então. Sim. O que eu faço então? Mas eu vou comer descontroladamente? E aí as pessoas falam, não, faz um plano alimentar, que no fundo é uma dieta. Então não é isso. É aprender, a palavra que eu tenho usado agora é comer normal, que talvez ela um dia seja corrompida também. Sim, A gente não sabe mais o que é comer normal, para falar a verdade. A gente acha que comer normal é fazer uma dieta restritiva, né? A gente perdeu Nem que não seja restritiva, mas a gente acha que precisa de um guia. Que alguém precisa me dizer quando é que eu tenho que comer, que horas eu tenho que comer, qual a quantidade que eu tenho que comer. E a gente não come igual e nem é para comer todos os dias. A gente não tem fome igual em todas as situações. A gente come em função, deveria comer normal, em função da fome que eu estou, da vontade que eu estou, do que tem disponível. E entrar em paz com isso. Né? Então, como é que uma pessoa que tem compulsão se livra disso? Primeiro, ela precisa se libertar do comer com regras e ter um comer incondicional. Comer não pode ser proibido ou permitido, é só comer, sem julgamento. E baseado em contexto alimentar. Então, em que contexto a gente está? Eu estou na segunda-feira, num dia de trabalho, e vou sair para comer? Não é normal ir sair para comer uma pizza inteira nessa hora, neste contexto. Sim. É normal, talvez, comer arroz integral, ou arroz branco, ou sei lá, comer comida de segunda. Num outro momento, era sexta-noite, estou com os amigos, fomos à pizzaria. Neste contexto, é normal comer pizza. Sim. Então, primeira coisa, precisa contextualizar. Depois, precisa basear em quantidade, não em 3 colheres de sopa de arroz, uma concha de feijão, um bife da palma da mão, que todo mundo já está careca de ouvir. Todo mundo já sabe. Mas basear em quanto de fome física eu tenho, né? E o quanto de comida vai ser o suficiente para me deixar ok e não cheio. Então é sair de lá e aprender qual é o tanto de comida necessário, de volume, independente do que seja, pode ser alface ou feijoada. Tem um volume que ocupa o seu estômago. Que fica confortável. É o quanto eu preciso para ficar confortável. Porque a gente também perdeu um pouco essa noção e a gente acaba comendo até ficar cheio, né? Quando a gente perde essa relação de fome e saciedade, isso acontecia comigo e eu ainda estou nesse caminho de aprender isso. Quando eu fiquei confortavelmente
né? Passou a fome física e quando eu tô já senti que foi demais. E muitas vezes os pacientes me relatam assim, às vezes, nossa, mas essa quantidade que me deixa confortável é muito menos do que eu achei que era. Sim. E é parecido com aquilo que era prescrito na dieta. Só que a sensação é diferente, claro. Porque fui eu quem escolhi Exatamente. Essa quantidade. Então a pessoa precisa aprender a escolher o que é bom. E para algumas pessoas não é tão pouco, para algumas é um pouco mais. E isso é diferente, nós não somos iguais, cada um tem uma fome diferente. E depois disso, precisa então aprender a lidar com fome, com saciedade, mas também com vontade. É normal ter vontade. As pessoas ficam dizendo, porque eu tenho um problema porque eu tenho vontade de comer chocolate depois do almoço. Bom, bem-vinda à vida. Uma vez uma pessoa me falou assim, mas as pessoas magras não sentem vontade de comer gordices. Olha já a palavra preconceituosa. Aí eu falei, não, todas as pessoas do mundo sentem vontade. Acontece que em algum momento você percebe que não é apropriado, como você falou, e você não pode obedecer a sua vontade a todo momento. E aí esse também é um treino de aprender qual vontade eu preciso, é bom para mim respeitar, e qual vontade não. Isso é treino. A gente perdeu tudo isso de tanto fazer dieta. Né? Ninguém mais ouve o corpo, ninguém mais sabe quando tem fome, ninguém mais sabe quando comeu confortável, porque a gente tem um papel ali para seguir, ou a dieta da revista, e perdeu-se tudo isso, né? Isso ainda junta com outro item que só dá para ser resolvido ao final, e isso é que fecha de fato um comer normal, que é o quanto as pessoas têm misturado emoção e comida. Muito, né? E se perde a referência fisiológica, sobra a referência emocional. Então, também, depois de controlar esta referência da normalidade fisiológica, que a gente consegue aí entender que, bom, quando eu estou triste, eu sinto uma coisa aqui que algumas pessoas leem como fome. E tem gente que ronca o estômago mesmo, de verdade. E eu já tenho escutado junto. E na verdade é alguma angústia. Era tristeza, era raiva, era qualquer coisa, até alegria. Não é só... Eu, às vezes, quando eu sinto uma coisa aqui, eu tô nervosa. E aí eu acho que é fome. Isso eu consegui aprender a identificar. E é um treino de aprendizado. É um treino e é devagar, né, Fernanda? Isso que eu falo, assim, eu tô há 1 ano em tratamento com a nutricionista e eu ainda estou aprendendo, sabe? E às vezes talvez demore 2, talvez demore 3. Mas você está muito melhor do que quando começou. Muito melhor, muito melhor. É isso que importa, é um passo de formiga de cada vez, mas que leva muito longe. Eu assisti uma palestra da Fernanda uma vez, que ela contava uma experiência dela com uma paciente que estava há 1 ano já indo no consultório. E eu achei fantástico o que você falou, que sim, talvez a gente vai demorar anos para restabelecer esse contato com a nossa fome, com a nossa saciedade. Porque por 30 anos você faz dieta, 20 anos fazendo dieta, não vai ser de uma hora para outra, né? E muitas vezes se fala de reeducação, mas tem muita gente que nasceu num contexto transtornado com a comida. Então, ela nunca teve, ela não tem referência do que é comer normal. E ela vai ter que aprender pela primeira vez. E isso não é fácil, mas tem jeito. Mas tem jeito. Fernanda, muito obrigada, viu? Eu adorei te dar um beijo. Foi um prazer. Eu estava há muito tempo querendo chamar a Fernanda aqui, mas ela é super ocupada e que bom que deu certo. Fernanda, obrigada mesmo, de coração. Foi ótimo. Prazer enorme. Parabéns pelo trabalho, que você sabe que somos fãs. Obrigada, muito obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quer fazer alguma pergunta para Fernanda, ficou com alguma dúvida, você sabe, pode deixar no YouTube, pode deixar no site, o euvejo.você, me manda um e-mail, entre em contato e aí a gente responde para você, tá bem? Um beijinho, até a semana que vem.